A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. Cristo veio para cumprir ou para abolir a lei? Nós temos aqui um texto como base para ler, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso 20. Enquanto você separa o texto aí, vamos meditar um pouco, primeiramente, sobre que lei que vamos falar aqui, que lei que o texto está falando. Quando nós pensamos em lei, é importante entender que não estamos tratando apenas dos 10 mandamentos, dos famosos e conhecidos 10 mandamentos. Muitos, quando se fala da lei, dizem se guardar a lei, está falando apenas de 10 mandamentos. Mas quando a Bíblia fala de lei, não está falando de 10 mandamentos. A Bíblia está falando de conjunto de todos os mandamentos contidos nos livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, qual os judeus conhecem como Torá, ou a gente também fala de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Nesses livros contém 613 mandamentos. E dentro desses 613 também fazem parte os 10 mandamentos. Porém, quando falamos de lei, quando a Bíblia fala de lei, não está falando apenas de 10. E nesse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus fala da lei, não está falando de 10 mandamentos, mas está falando de toda a lei dos 613 mandamentos. Mas, e também outra coisa é importante a gente lembrar e refletir, quando a lei foi dada a Moisés, foi dada por conta de um objetivo. Lembrando que Moisés ele foi levantado por Deus para libertar o povo da escravidão durante mais de 400 anos que esteve escravizado pelos egípcios. E então Moisés libertou este povo e durante toda uma peregrinação no deserto, até antes que chegasse à terra prometida, Moisés recebeu da parte de Deus todas as leis a qual deveria reger aquele povo. É importante dizer por que tantas as leis, tantas as regras. Essas leis não eram para transformar o povo religiosamente falando, mas essas leis eram para reger este povo como nação, como um país. Esse povo seria levado a uma terra e se tornaria uma nação. É como a Constituição no Brasil, é como todos os países têm as suas regras básicas, como leis para colocar a ordem, para ensinar, para educar. Então a lei tem esse objetivo. A lei dada aos hebreus também tinha esse objetivo, mas também questões para religá-las a Deus, porque durante o período que estiveram escravizados no Egito, eles foram sim espiritualmente contaminados pela crença pagã, pelos costumes pagãos. Então essa lei tinha o objetivo de purificar este povo, de limpar este povo de todo o paganismo e instruí-los como novamente a voltar a ter relacionamento com Deus. Então a lei ensinava como ser pessoas melhores, mas tinha ali cerimônias, tinha ali rituais, com o objetivo de levá-lo a pessoa à reflexão, que ela necessariamente precisava se aproximar de Deus arrependida dos seus pecados. Todas essas leis, regras, tinham um objetivo. E o objetivo era apontar para Cristo, apontar para o Messias, apontar para o futuro, apontar para um outro tipo de libertação que o povo iria ter. Essa lei ela é ampla, porque ela abrange diversas questões, não só questões religiosas, cerimoniais, civis, mas questões de alimentação, porque tinha um objetivo de formar aquele povo saudável, porque a partir dele sairia longas gerações até a chegada de Cristo. E era um povo que, como cumprimento da promessa de Deus, que eles seriam como estrelas do céu, como areia do mar, que iriam se multiplicar.
E para isso eles deveriam obedecer e observar aquelas regras, mas de uma forma a refletir. Por exemplo, por que eu não guardo o sábado? Porque o sábado foi dado ao povo judeu. Por quê? Como diz lá no 5 de Deuteronômio, lembra-te do dia do sábado e guarda esse dia como memória do período que vocês estiveram escravos no Egito. Então, o objetivo de algumas leis era tratar com Israel, com os hebreus especificamente. E quando Jesus vai tratar disso, vai falar sobre a lei, no capítulo 5, verso 17, ele inicia falando da lei como um todo, como 613. Aí será que complica mais responder à pergunta: Jesus veio cumprir ou veio abolir a lei? Qual que é a resposta? E se você me perguntar separadamente, Jesus veio para cumprir a lei? Eu respondo, sim, Jesus veio para cumprir a lei. Agora, se você fizer uma segunda pergunta, ou separadamente, Jesus veio abolir a lei? Ou revogar a lei? Sim, também. Sim, e não é contraditório. E nós vamos ler e estudar os textos. Então, esse vídeo é praticamente um estudo. Eu vou deixar com que a resposta salte das Escrituras e não de mim mesmo, dentro do seu contexto, e explique isso. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17 ao 20, diz assim: Jesus disse assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, ensinar aos outros e fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Jamais entrarão no reino dos céus. Vamos aqui explorar esse texto de Mateus. Jesus fala: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, mas para cumprir. Quando Jesus fala lei e os profetas, mais uma vez Jesus se está referindo a toda a lei, aos 5 primeiros livros de Moisés, a Torá, e aos escritos e as profecias dos profetas, também contido aqui no nosso Antigo Testamento. Então Jesus fala que ele não vem para revogar a lei e os profetas, não vem para aboli-los, mas vem para cumprir. Ou seja, vem para dar sentido, para dar significado a essas leis e aos profetas. Jesus cumpre a lei e cumpre as profecias as quais os profetas profetizaram a respeito dele. Vamos lembrar de um episódio, eu não tenho aqui em memória em qual capítulo foi, mas que Jesus se levantou na sinagoga para ler sobre o profeta Isaías, e após ler aquela profecia, ele fala: hoje se cumpriu esta escritura. Ou seja, Jesus cumpriu os profetas. E ele declara isso nessa ocasião ao ler um texto de Isaías, do profeta Isaías. Então Jesus lê e fala: hoje cumpriu isso. Está aqui, eu estou aqui. Então eu vim para cumprir. É importante, então, a gente entender o que é cumprir. É dar o significado. E qual é o significado da lei em Cristo? Como que Jesus cumpre a lei? E como que ao mesmo tempo Jesus pode cumprir e abolir? Primeiramente tem que entender que Jesus era judeu. Ele nasceu como judeu e ele observou com certeza toda a lei até o início do seu ministério.
Com certeza ele fez isso, ele cumpriu no sentido de obediência. Agora vamos lá, agora no sentido de cumprimento. Cumprimento significa concretizar nele as observâncias dos apontamentos das leis e dos profetas. A lei tinha muitas ordenanças de sacrifícios, a qual o homem precisaria, através do sacerdote, do sumo sacerdote, oferecer um sacrifício, primeiramente a ele mesmo, por conta dos seus pecados, também oferecer sacrifício ao pecado do povo. Então eles precisariam ali de um cordeiro, sem mancha, sem isso, sem aquilo, perfeito, precisaria de um inocente. E Jesus veio para ser este cordeiro. João Batista fala: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, até a cruz, veio para cumprir a lei. E na cruz, quando Jesus declara está consumado, isso quer dizer está cumprido, está concretizado. O plano de redenção está cumprido. Os objetivos da lei estão cumpridos. O sacrifício perfeito, capaz de perdoar o pecado do mundo, está cumprido. Aquilo que os profetas disseram a respeito do Messias, a respeito do Cristo, está cumprido. Cristo declara na cruz: está consumado, está cumprido. Então, quando ele fala, não pense que vim revogar a lei os profetas, mas vim para cumprir. Como que ele cumpre? Até a cruz, na cruz. Então ele fala: em verdade vos digo que pode o céu passar, pode a terra passar, nem o I e o J vai sair da lei, até que tudo se cumpra. Então nada vai desfazer da lei, ou a lei não, ela só perde significado quando tudo se cumprir. E cumpriu em Cristo, cumpriu na cruz. Então, na cruz de Cristo inicia-se aquilo que nós chamamos de nova aliança. Por isso que nossa Bíblia dos cristãos é dividida em Antigo e Novo Testamento. Mas tudo começa, a nova aliança começa na cruz. Então, na cruz, por isso que o véu, quando acontece o terremoto, o véu do templo se rasga de cima a baixo, ou seja, simbolicamente, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha ali apenas acesso simbólico a Deus, esse véu é rompido, ou seja, nós temos acesso a Deus através de Cristo, o sacrifício. Então, muitas das leis e dessas regras param de fazer sentido. Não há mais necessidade de observância, porque Cristo, de uma vez por todas, se sacrificou pelos nossos pecados. Então, veja bem, não vai passar nem um J, nem um tio, sem que tudo seja cumprido. Cristo cumpriu na cruz. Os profetas foram cumpridos na cruz. Agora você me pergunta, Cristo cumpriu a lei? Sim. Cristo aboliu a lei? Sim. Vamos ao texto, mais uma vez. Efésios capítulo 2, verso 15, diz assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Nesse texto de Efésios, no seu contexto, vai falar que Cristo derrubou a parede da separação que separava os judeus, como povo, dos demais povos. Porque os judeus eram o povo, além de ser uma nação, era o povo representante de Deus. Era um único povo que representava o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. E Cristo derruba a parede dessa separação porque para fazer com que os outros povos se unam a este povo e sejam um único povo. Então, para isso, a lei, as 603 leis dada por Deus por meio de Moisés não faz mais sentido, porque Deus não mais está tratando com uma nação, com um povo, civilmente, cerimonialmente,
religiosamente, mas Deus está falando com todos os povos, juntando todos em um. Agora Deus vai lidar com o mundo, não mais com o povo, porque o objetivo da lei dada por aquele povo se cumpre em Cristo, que era até que Cristo viesse. Então vamos lá. Por isso que Romanos 10:4 vai dizer assim: porque o fim da lei é Cristo. Então a lei tem um fim. Por quê? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a lei tem um limite, que era até que tudo se cumpra. Não ia passar nem o J, nem o tio. Até que tudo se cumpra. Cumpriu em Cristo. Por isso que Romanos 10:4, como eu acabei de ler, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê, porque não é mais o povo judeu, não é mais só Israel, mas é todo, em qualquer parte do mundo que crê nele é justificado. Aí Paulo em Gálatas vai dizer assim no capítulo 2, verso 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Não tem como ser justificado pela lei. A lei tinha o objetivo de julgar, não de justificar, porque a lei ela aponta os erros, ela aponta o pecado e dá a sentença para esses erros e para esses pecados. Por isso que nenhum homem tinha condição de ser justificado pela lei, mas sim de ser julgado. Então adulterou, apedreja, cometeu um crime, era punido, cometeu um pecado, tinha que ser punido. E muitos dos pecados tinham que ser jogados nos sacrifícios, nos cordeiros, tinha que morrer um inocente, tinha que haver derramamento de sangue para que houvesse uma purificação de pecados de forma coletiva para o povo, para o pecado dos povos. Então a lei era severa, mas era justa, santa, boa, porque ela convinha de Deus, mas ela julgava e não justificava. Por que justificar? Porque Cristo, ele se coloca como pecador em nosso lugar. Ele recebe a sentença da lei em nosso lugar. Por isso que o texto fala: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se faz maldição por nós, no nosso lugar. Então nós temos em Cristo uma justificativa quando comparecer diante de Deus naquele grande dia. A lei pode querer nos julgar, mas fala assim: ei, peraí, Cristo morreu por mim. Cristo foi condenado no meu lugar. Cristo me resgatou da maldição da lei. Por isso que ninguém pode ser justificado pela lei. Porque a lei julga e condena, mas a justificação vem pela graça, vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante entender. E continuando, eu preciso aqui, para responder ainda esse texto, ler aqui outros textos do próprio Paulo em Gálatas. Então eu vou ler aqui sobre a função da lei, que em Gálatas 3, verso 23 ao 29, qual que era a função dela e por que agora não faz mais sentido a observância dela. Para quem é cristão, não faz mais sentido. Veja bem, em Gálatas, capítulo 3, verso 23, eu vou ler até o verso 29, diz assim: mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nelas encerrados, para que essa fé que, no futuro, haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Agora que veio a fé, veio Cristo, já não permanecemos subordinados ao guardião, ou seja, à lei, que era o guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos que forem batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Paulo, mais uma vez, falando que a parede da separação ela foi quebrada. Então, a lei serviu como guardião, como ensino, para manter um povo representante do Deus Altíssimo, até que dessa descendência de Abraão, no caso, o descendente, nascesse e viesse trazer a fé, a esperança, viessem trazer um novo significado, pois não mais trataria com o povo, mas trataria com os homens, com a humanidade, cumprindo todas também profecias a respeito da função, o objetivo do nosso Senhor Jesus Cristo, que era ser o Redentor, salvar o mundo. Então veja bem, antes que viesse a fé, estavam sob tutela da lei. A lei era o seu tutor, o tutor daquele povo, o instrutor, o professor, o guardião, aquele que conduz até que fosse chegado o objetivo de toda essa proteção, de toda essa tutela e até que viesse Cristo. Cristo veio, já não mais precisamos olhar para o tutor, olhar para as ordenanças deste guardião, porque esse tutor, essa lei, estava lidando com um povo, com uma nação, como um país. Por isso que entendemos que Cristo ressignifica a lei. Então, quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, nós lemos daquele trecho, Jesus fala assim, quando ele fala assim, não vai passar jota, não é justo, que tudo se cumpra, toma cuidado também como vocês ensinam a respeito dessa lei, senão um pode ser considerado pequeno no reino do céu, outro pode ser considerado grande, mas veja bem, a questão é, as pessoas que transformaram a lei em questões religiosas, que trouxeram um significado religioso, mas Jesus nunca veio tratar de religião, Jesus veio tratar de sentido para a vida. Então Jesus ali fala, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, a lei diz isso. Ou seja, a lei diz que não adultera. Eu, porém, vos digo, se você quer cobiçar, você já é adúltero. Então Jesus dá um sentido para aquilo. Ei, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos. Diz lá, não mata. Mas eu, porém, vos digo que seu problema está só em odiar seu irmão. Mas Jesus falou, visto o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Veja bem, existia punição para quem havia cometesse determinada prática. Havia um embate. Mas eu, porém, vos digo que se alguém te bater numa face, vira outra. Deixa te bater. Deixa. Porque eu não vim aqui lidar com vocês exclusivamente como um povo civil. Eu vim aqui lidar com o mundo. Eu vim aqui reconciliar o mundo com Deus. E se vocês são representantes de Deus, tem que demonstrar esse amor, essa humildade, essa simplicidade. Isso é exceder a justiça dos escribas. Vocês têm que olhar com um olhar de misericórdia. Por isso que Jesus, em certa ocasião, ao apresentarem uma mulher que foi pega no flagra em ato de adultério, e a lei dizia que deveria apedrejá-la. Isso é a lei que dizia. Não tem problema, Jesus, ao receber este caso, não tem problema. A questão não é a lei dizer que deve apedrejar. Não tem problema nenhum. Se é para cumprir a lei, vamos cumprir a lei. Só que só pode cumprir a lei aquele que for santo. Se alguém de vocês é perfeito, atire a primeira pedra. Ou seja, se alguém de vocês nunca cobiçou, se alguém de vocês nunca odiou, talvez exteriormente está tudo santo, mas por dentro estão todos podres, todos doentes, contaminados pelos seus pecados. São Jesus falou, se algum de vocês é perfeito, santo, se vocês não têm pecado, pode começar a aplicar a lei. Essas pessoas refletiram, porque eles sabiam que se eles apedrejassem, eles entenderam que eles também eram dignos de ser apedrejados. Ou seja, Jesus veio ressignificar a razão da lei. E qual era a reflexão que era para ser feita mediante essa lei que condena?
Essa era a reflexão, se colocar como um pecador e arrepender dos seus erros. Essa era a reflexão. Por isso que Jesus falou para a senhora: olha, ninguém te condena, eu também não vou te condenar, mas vá e não peque mais. Jesus não compactuou com o pecado, mas Jesus mostrou que há uma nova chance se a pessoa se arrepender e se reconhecer como pecador. Jesus dá novo direito da pessoa se reconciliar com Ele. E é justamente para isso que Ele veio. Ele veio para cumprir a lei, para se colocar como o cordeiro, como o sacrifício com a lei apontava. E o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Então, aquele que não excede a justiça dos escribas e fariseus contido na lei, não pode herdar o reino do céu. Então vamos lá. Então isso quer dizer então que realmente a lei teve um fim, que Jesus aboliu a lei. Jesus cumpriu porque na cruz ele concretizou todo o plano de redenção e todo o cumprimento da lei, e todo o castigo da lei foi dado em Cristo. Então Cristo cumpriu a lei. Ele foi se colocado como pecador em nosso lugar. Agora vamos ler aqui o texto de Hebreus. Eu não tenho muito tempo. O livro de Hebreus é uma obra completa sobre esse tema e é muito importante. Eu vou ler só um trecho aqui de Hebreus. Eu vou ler aqui do capítulo 7, do verso 11. Hebreus 7, verso 11, eu vou lendo aqui. Diz assim: portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há uma necessidade, muda também a lei, porque aquele que são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto ainda muito mais evidente, quanto à semelhança de Melquisedeque, surge outro sumo sacerdote. É importante você ler depois capítulos anteriores para entender isso. Mas eu não vou ler para não ficar muito comprido. Constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida que não tem fim. Porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga, por um lado, abole a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Qual é essa esperança superior que nos leva a Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Os outros sacerdotes ofereciam sacrifício todos os dias pelos seus pecados, depois também pelos pecados do povo, como diz aqui o texto. Porque Jesus fez isso de uma vez por todas quando a si mesmo ofereceu. A lei perdeu o significado. A lei foi cumprida. Não há mais que observar a lei do jeito que ela está. Por isso que
Sim, Cristo aboliu a lei, porque de uma vez por todas ele ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Porque a lei constituiu o homem sujeito a fraquezas como sumo sacerdote, mas a palavra do juramento, que foi posterior à fé, constituiu o Filho perfeito para sempre. Então Jesus veio sim para cumprir a lei, como sacrifício da lei e ao mesmo tempo como sacerdote, como nosso sumo sacerdote. Então, e como ele é perfeito, sem pecado, e através dele há uma instituição de uma nova lei, ou de um novo significado para a lei, então nós passamos a olhar para Cristo. Se nós queremos viver uma vida santa, pura, em obediência, nós agora passamos a observar Cristo, a partir de Cristo, os seus ensinos e dos seus apóstolos, ao qual ele o instruiu para levar esses ensinos ao mundo. E aí alguns vão perguntar: estamos nós sem lei? Se Deus aboliu a lei, estamos livres para pecar? É claro que não. É claro que não. Não existe esse negócio de viver sem regras, sem orientação. O que mudou foi que agora Deus não está lidando com um povo, com uma nação, com um país. Agora Deus está lidando com todos os povos. Então algumas regras não fazem sentido para nós, porque agora a questão não é nos preparar para a vinda, não é nos conservar para alguém que será nosso descendente para ser um libertador, como assim foi com Israel. Agora é nos preparar para encontrar com esse libertador e morar com ele para sempre. Então as leis que servimos e seguimos observando através de Cristo é para nos conservar salvos e nos caminhar rumo à eternidade, rumo ao reino dos céus. Por isso que as questões que Paulo discute nas suas cartas, fala assim, olha, um fica observando porque um come um tipo de carne e o outro não, porque um come porco, o outro não. Paulo fala, quem come não julga o que não come, quem não come não julga o que coma. Não faz diferença entre dias e dias, entre sábados, entre isso, aquilo. E Paulo fala que é evidente que ninguém vai ser julgado por essas coisas. Hoje nós, cristãos gentios, não guardamos o sábado, porque o sábado faz sentido para judeus, não faz sentido para nós. Hoje nosso descanso, sim, é um descanso. Existe um descanso espiritual, que é Cristo. Cristo fala assim, que todos que estáis cansados e oprimidos, vinde a Ele, que Ele vai nos dar descanso para as nossas almas. Ele vai nos aliviar. Cristo fala, eu sou o sábado, eu sou o Shabá. Então há um novo sentido, há um novo significado da lei. Jesus fala assim, às vezes as pessoas estão brincadas com o que come, com o que bebe. Jesus fala, aquilo que você come vai sair pelo ventre, e vai embora. Vai embora. Agora, o problema não é o que entra na sua boca. Porque aquilo que entra pela sua boca vai entrar, vai fazer o processo digestivo e vai embora. O problema é aquilo que sai da sua boca, porque o que sai da sua boca, aquilo que você fala, procede do coração. E às vezes aquilo que você fala não é muito bem-vindo aos olhos de Deus. Então, Jesus dá novo sentido, novo significado para a lei. Então a pergunta é, estamos nós sem lei? Paulo responde, 1 Coríntios 9, verso 20 e 21, Paulo fala, eu me fiz como os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Veja o que Paulo fala. No meu processo de evangelismo, na minha estratégia de evangelizar, de ganhar almas para Jesus, eu me fiz de judeu para ganhar judeus. Apesar que ele era judeu, ele está falando no sentido de comportamento. E eu me fiz como se estivesse debaixo da lei. Paulo fala assim, como se estivesse.
Ele falou que ele estava debaixo da lei. Essa lei aqui está falando da lei de Moisés. Então, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei de Moisés, eu me fiz como se estivesse debaixo da lei de Moisés, para ganhar aqueles que estão debaixo da lei de Moisés. E também, na minha estratégia evangelística, eu também me fiz como se eu estivesse sem lei nenhuma. Como se estivesse sem lei, para ganhar aqueles que estão sem lei. Mas eu não estava sem lei para com Deus, mas eu estava debaixo da lei de Cristo. Estamos nós sem lei? Com certeza não. Nós temos uma lei para observar. E essa lei é a lei de Cristo. Nós temos aqui o Novo Testamento para observar. O Antigo Testamento é descartado? Claro que não, porque vemos o cumprimento dos apontamentos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então eles se complementam, eles se explicam. Então, aquilo que para nós não faz sentido guardar e praticar agora que foi implantada no Antigo Testamento para o povo de Deus, é explicado porque Jesus veio derrubar a parede da separação. Jesus veio para nos unir como povo de Deus, não é mais o povo de Israel. Como geração, como nacionalidade, como um povo escolhido de Deus, eu acredito que há separação entre Israel e igreja, mas isso é um outro tema. Agora, falando de salvação e falando de possibilidades de se aproximar com Deus e de se relacionar com Deus, isso já não está mais com um povo, mas está com todos os povos que têm a oportunidade de se chegar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, nós servimos a Cristo e estamos debaixo da lei de Cristo. Jesus cumpriu a lei de Moisés, cumpriu, mas também aboliu. Aboliu no sentido de que há observâncias que não faz sentido observar, porque nós somos gentios. E Cristo já cumpriu na cruz. Por isso ele disse, está consumado. Espero que tenha respondido essa questão. Deus abençoe sua vida. Pense nisso. E até o próximo vídeo.